Nós já tivemos em aulas anteriores a oportunidade de estudar as sequências matemáticas mais importantes, a progressão aritmética e a progressão geométrica. No módulo de número 10 da frente 5 de matemática, nós fizemos o aprofundamento das abordagens e algumas situações especiais de progressões aritméticas. E agora, nós vamos ter a oportunidade de relembrar com você alguns aspectos muito importantes no tocante à progressão geométrica. A progressão aritmética é aquela sequência numérica onde nós temos uma constante que, somada aos termos ou subtraídas aos termos já pré-existentes, eu consigo obter os demais. A constante da progressão aritmética, portanto, vai sendo somada ou subtraída à estrutura que você possui. No caso da progressão geométrica, existe uma diferença. Na progressão geométrica, a razão, ou seja, a constante que é acrescentada ao rol de valores que você possui, ou ela vai ser uma multiplicação ou ela será uma divisão para que você obtenha os próximos termos. A progressão geométrica é um exemplo clássico de aumento maior do que o da progressão aritmética. Você pega um exemplo aqui. Pega uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 5 e a razão é 2. Como é que você teria na progressão aritmética? 5, 7, 9, 11, 13. Já a progressão geométrica, você utilizando os mesmos termos, o primeiro 5 e a razão 2, você teria 5, 10, 20, 40, 80. Progressão aritmética, soma. Progressão geométrica, multiplicação. Veja algumas informações que a gente precisa relembrar com você aqui. No caso da PG, que é essa sequência numérica que eu acabei de falar para você, que a partir do segundo termo a gente sempre vai obter o outro com uma constante que a gente chama de razão. Lá nas progressões aritméticas nós definimos a representação das razões com a letra R e aqui nós vamos utilizar como razão a letra Q. O termo geral da PG é esse aqui, ó, a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Vamos dar para você explicar o que é isso? A n é o termo que você quer. Por exemplo, se eu quero o 10º termo, o n é o 10. A 1, o que significa a 1? É o primeiro. Q, a razão. Q é a razão. E lá em cima, n menos 1. Por exemplo, você tem lá, você quer o A5. É o A1 vezes Q elevado a 4. Você quer o A8. É o A1 vezes Q elevado a 7. E por aí vai, ok? As progressões geométricas elas podem ser classificadas como crescentes, decrescentes e constantes. Nós temos as oscilantes também, as quase nulas, ou seja, com a grande quantidade de termos iguais a zero. Porém, a gente gosta de enfatizar que as mais importantes são essas três aqui. Crescente, ó, 2, 4, 8, 16. Decrescente, 32, 16, 8, 4. Na crescente existe uma multiplicação, na decrescente uma divisão. Constante, 2, 2, 2, 2. Quando é que existe uma progressão geométrica constante? Aqui, por exemplo, a razão vale 1. Esse termo que eu escrevi aqui em cima é a fórmula do termo geral. Termo geral. Existem algumas características das situações que a gente aborda a progressão geométrica, como, por exemplo, quando você está trabalhando com termos equidistantes ou termo médio. Eu vou mostrar isso para você na sequência. Veja, termo médio. Vamos lembrar lá na PA? Lá na progressão aritmética, quando a gente aprendeu PA, a gente aprendeu o seguinte, numa sequência de 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo médio é a soma do seu antecessor com o sucessor dividido por 2, lembra? Pois é. E na PG? Na PG, pessoal, a gente vai efetuar o seguinte, na PG, ó, vou só mudar a letra aqui, nós vamos trabalhar com raiz quadrada. Ó, o B vai ser a raiz quadrada de A vezes C. Lembrando que isso aqui pode assumir um valor positivo ou negativo. Então, numa progressão geométrica, o termo médio é a raiz quadrada de quem? Do seu antecessor vezes seu sucessor. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Numa PG, 2x e 8. Quanto é que vai ser x? X vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 8, 16. Que é quanto? Mais ou menos 4. Pronto. Essa situação do mais ou menos 4, isso aqui é o seguinte, é porque a gente pode ter, por exemplo, ó, 2, 4, 8, etc. Se você tivesse com menos, você ia ter uma PG oscilante, né? Você tem um positivo e negativo, ok? Lembrando que essas propriedades elas necessitam que as progressões geométricas tenham números ímpares de termos, tá?
Representação genérica. Lá na PA, a gente faz assim. Termo x, quem vem depois dele? X mais a razão. Quem vem antes dele? X menos a razão. Lá na PA. Na PG, a gente faz assim. Presta atenção. X. Quem vem depois dele? Ele vezes a razão. Quem vem antes dele? Ele dividido pela razão. Então, é assim que você deve lembrar. Existe também, assim como nós fizemos nas progressões aritméticas, a interpolação de termos aritméticos, nós iremos fazer aqui a interpolação de termos ou meios geométricos. Como assim, Vanx? Você tem lá o termo A1, aí você tem outros termos aqui, até chegar no AN. Esses termos que você coloca aqui no meio são os termos geométricos. Qual é o segredo para obtê-los? O segredo para obtê-los é como nos termos aritméticos. Ache quem? Procure sempre achar a razão. Porque você achando a razão, você sai multiplicando os termos que você possui. Por exemplo, ó, tá aqui, x, quem vem depois? X vezes q, depois, x vezes q ao quadrado, x vezes q à terceira, e vai embora, ok? Vamos praticar isso aqui. Na sua apostila, a sequência de exercícios que nós trouxemos para você, o primeiro deles diz assim, mas antes de fazer, deixa eu alertá-los com relação a uma situação muito interessante que a gente precisa lembrar aqui. As progressões geométricas, elas podem ser finitas ou infinitas, e nós vamos ter um comportamento diferente para cálculo das suas somas, respectivas somas. Por que você está falando isso? Porque existe a possibilidade de você ver qual é a convergência de uma soma de termos de uma progressão geométrica, ok? Alertados para que você lembre disso. Nós já tivemos a oportunidade de estudar, mas eu vou relembrar com você. Ele diz aqui, ó, em uma sequência de 4 termos, ou 4 números, o primeiro é igual ao último. Você tem 4 termos aqui, A1, A2, A3 e A4. Ele já disse que o primeiro é igual ao último, então beleza, são iguais. Os 3 primeiros em progressão geométrica. Opa! Tá aqui o primeiro. Vou chamar de A, tá bom? Vou chamar de qualquer letra. A. Quem vai ser o próximo? A vezes a razão. Quem vai ser o próximo? A vezes a razão ao quadrado. Quem é o último? O último é A. Por quê? Porque ele disse que o primeiro era igual ao último. Observe uma coisa importantíssima aqui. Observe o que eu vou fazer bem aqui do lado. O próximo termo aqui seria quem? O A4. A vezes Q, A vezes Q2, A vezes Q3. Ó. Consegue visualizar isso? Pois é, fique atento. O A1 é igual ao A4. Bom, aí ele diz assim, uma sequência de 4 números, o primeiro termo é igual ao último. Os 3 primeiros estão em progressão geométrica. Os 3 primeiros estão em progressão geométrica. E a soma deles é 6. Olha aqui, os 3 primeiros em progressão geométrica têm soma 6. Então, primeira coisa importante que eu vou fazer aqui. Se eu pegar o A, somar com A vezes Q, somar com A vezes Q ao quadrado, eu vou encontrar 6. Você está vendo que todo mundo aqui tem A? Coloque em evidência. A dividido por A dá 1, mais AQ por A dá fica Q, AQ2 por A fica Q2. Tudo isso igual a 6. Guarda isso, tá? Guarda essa criança. E os 3 últimos estão em progressão aritmética. Os 3 últimos estão em progressão aritmética. Quem seriam os 3 últimos? Eu vou tirar aqui para fazer para você ver, ó. Ó. Esses aqui estão em PG e os outros estão em PA. O A2, o A3 e o A4 estão em PA. Como é que vai ficar isso? Como é que a gente vai fazer? Eu já mostrei para você agora há pouco que quando a gente tem 3 termos no APA, o termo médio é a soma do antecessor com o sucessor dividido por 2. Então, o que é que você vai fazer aqui? Os 3 últimos, você vai pegar quem aqui? Ó, AQ ao quadrado e quem mais? O A. Por que eu não estou colocando AQ3? Porque o A1 é igual ao A4, lembra-se?
O primeiro termo é igual ao último. Você leu bem aqui, ó. O primeiro é igual ao último. Então, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer isso aqui, é uma PA. Preste atenção. É muito importante você ficar atento ao que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer aqui? AQ2, ou seja, o termo médio, vai ser somar o AQ com o A e dividir por 2. O que você vai fazer aqui, Ivan? Eu vou passar esse 2 multiplicando. Você não tem problema com isso, não. Ó. Vai ficar como quando você passar multiplicando? 2 vezes AQ ao quadrado vai ser igual a AQ mais A. Bom, isso aqui eu posso jogar todo mundo para o mesmo lado. Vai ficar como? 2AQ2 menos AQ menos A igual a 0. Guarda esta situação porque você vai precisar dela. Quando você faz esse tipo de estrutura, você não tem o A se repetindo? Coloque em evidência. Vai ficar 2Q2 menos AQ dividido por A vai dar Q, menos A por A dá menos 1. Tudo isso igual a 0. Bom, o que nós temos aqui, meus amigos, é uma equação do segundo grau para descobrir esta razão. Isso aqui é a equação do segundo grau. O nosso espaço aqui está reduzido. Eu ia ter que fazer Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, e delta B2 menos 4AC. Quando eu fizer a equação 2Q2, essa daqui, ó, isso aqui é a equação do segundo grau, 2Q2 menos Q menos 1, eu encontrarei as raízes 1 e menos meio. Isso aqui eu estou contando com a sua compreensão no sentido do espaço está reduzido e eu não ter jogado Bhaskara lá. Quem seria o A? 2, o B menos 1, o C menos 1, tá? Porque eu não tinha espaço suficiente para fazê-lo. Bom, o que é que você vai fazer aqui? Você está lembrado que o produto do A vezes 1 mais Q ao quadrado dá 6? Com isso, você vindo aqui, lá na primeira das informações que você obteve desta resolução, e fazendo a respectiva substituição, você vai conseguir encontrar os termos que você precisa. Como assim, Vanx? Ó, vou fazê-lo aqui, para que a gente possa ter a situação. A primeira das situações que eu vou fazer nessa substituição é fazendo o nosso Q valendo 1. Então vai ficar assim, ó, A que multiplica 1 mais 1 ao quadrado igual a 6. A vezes 3 igual a 6. O meu A vale 2. Oh, maravilha, achei o A. Para poder achar essa galera aí, eu já tenho o A. O A é importantíssimo. O que está faltando agora a gente descobrir? Está faltando descobrir os termos possíveis para substituição naquela sequência. Por quê? Porque você não tem uma sequência de termos ali da sua progressão. Quanto que vale o nosso amigo razão? Ou vale 1 ou vale menos meio. Então, o que é que você vai fazer aqui? Na primeira das situações aqui, se eu colocar com 1, vou ficar com 2, 2 vezes 1, 2 vezes 1 ao quadrado, 2 vezes 1 à terceira. Pronto. Aqui é uma das progressões. Qual a soma desses 4 aí? Ele está pedindo para você fazer a soma dos 4 termos. 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui vai dar 8. Tem 8 aqui nas alternativas? Não tem, então já não serve. Aqui já não serve. Qual seria a outra? Presta atenção. A, que é 2, somado com 2, a outra raiz é menos meio. Como é que vai ficar isso aqui, quando você somar? Como é que você vai somar aqui? 2 vezes a razão. 2 vezes menos meio vai dar quanto? Quanto é que vai dar isso? Você vai ter que substituir, ó. Você vai ter que jogar essa expressão aqui dentro para você descobrir quanto é que vai ser a estrutura que você possui. Você já trabalhou com o 1, agora você está trabalhando com quem? Com o meio. Olha como é que vai ficar. Vou fazer bem aqui antes de substituir direto, tá bom? Vai ficar o A que multiplica. Primeiro deles, 1. Depois, menos meio. Depois, menos com menos dá mais. Dá mais 1/4. Vai ficar 1 ao quadrado, né? 1/4. Olha só. Lembre-se. Mas Vanx era menos meio, tá? É elevado ao quadrado. Não se esquece disso, ó. É elevado ao quadrado. Tudo isso aqui igual a 6.
Eu vou fazer aqui em cima essa continha 1 menos meio mais 1/4, tá bom? Depois eu volto lá. Vou fazer o mínimo aqui entre 1, 2 e 4, que dá 4. 4 por 1 dá 4, 4 por 2 dá 2, 4 por 4 dá 1. 5 menos 2 dá 3. Vai ficar A vezes 3/4 igual a 6. Esse 4 passa multiplicando. 4 vezes 6, 24. 3A igual a 24, meu A vale 8. Opa! Quer dizer, então, aqui que na primeira eu fiz com o 2. Agora eu vou fazer com quem? Com 8. O primeiro termo vai ser 8. E a razão aqui é quanto, Vanks? A razão aqui é menos meio. 8 vezes menos meio vai dar quanto? 4. Ah, entendi. 4 negativo. Depois, 8 vezes menos 1/4 vai dar, menos com menos dá mais. 8 dividido por 4, 2. E o último, 8 vezes 1/4, 2 ao quadrado vai dar quanto? 2 à terceira dá 8. Estou fazendo tudo aqui. Estou substituindo. Eu não estou lançando os valores em função do espaço estar pequeno. Lembre-se, eu estou fazendo com o 8 para o A e com o menos meio para o Q. Primeiro é 8. 8 vezes menos meio deu menos 4. 8 vezes 1/4 deu 2. 8 vezes menos 1 sobre 8 dá quanto? Quando você for fazer esta segunda conta, menos com menos dá mais, vai dar 8 aqui. Bom, qual é a soma que dá essa galera aqui, galera? Quanto é que vai dar isso? 8 menos 4 dá 4, 4 mais 2, 6, 6 e 8, 14. Então, as possíveis somas desta progressão aritmética e geométrica no mesmo exercício, uma questão muito bonita, ou você tem que marcar o 8 ou 14. 8 não tem nas alternativas. Sobra o que para nós? Sobra o 14 como alternativa. Mais uma vez eu alerto para você. Primeira coisa que eu fiz com o A2. Segunda com o A8. A primeira razão era 1. A segunda razão era menos meio. Na questão de número 2, ele diz assim: 3 números cuja soma vale 15 formam uma progressão aritmética crescente. Progressão aritmética crescente. Como é que a gente representa na PA 3 termos? X na frente, vem o X mais R. X atrás, vem X menos R. Então, o que você faria? X menos R, somado com X mais R, tudo isso aqui tem que dar 15. Cancele o R. 3x igual a 15. Meu x vai ser 15 dividido por 3. Meu x vai valer 5. Tá. Então, quem é que é a sua PA? A sua PA é 5 menos R, 5, 5 mais R. Você não sabe quanto é a razão? Deixa quieto. Aí ele fala, adicionando-se 2 ao primeiro termo. Bom, quando eu adicionar 2 com 5, vai ficar quanto? 7. 7 menos R. Adicionando 2 ao primeiro termo. 5 ao segundo. 5 mais 5 vai ficar 10. E 13 ao terceiro. 13 mais 5 vai ficar 18. Olha o que eu fiz. Adicionei 2 ao primeiro. 5 ao segundo. 13 ao terceiro. Ficou isso aqui. Aí ele fala assim, nessa ordem vai surgir uma PG. A pergunta, qual é o maior número dessa progressão? Meus amigos, quando a gente escreve numa PG, eu tenho aqui o x, o próximo vai ser aqui, x vezes a razão, aqui antes dele. X dividido pela razão, tá lembrado? Na PA você faz mais e menos, na PG você faz divisão e multiplicação. Em outras palavras, se eu pegar esse termo aqui e dividir, vai ser igual a esse termo aqui também, dividir. Como, Vanks? Você faz assim, 10 dividido por 7 menos R vai ser igual a quem? A 18 dividido 18 mais R dividido por 10. Ah, entendi. Quando eu pego, por exemplo, 2, 4, 8, 16. Quer ver? 4 dividido por 2 é a mesma coisa de 8 dividido por 4. 16 dividido por 8. Por quê? Porque na progressão geométrica, a constante é uma multiplicação ou uma divisão. Isso aqui vai servir para quê?
Isso aqui vai servir para você descobrir a razão, o valorzinho do R, substituir e descobrir o maior valor deles. Porque isso aqui é APG, ele quer saber quanto que é o maior termo. O maior termo é esse, 18 mais R. Então é ele que você vai ter que raciocinar, 18 mais R. Eu vou ter que descobrir o R e depois somar com 18. Vamos fazer a conta aqui. 18 vezes 7 vai dar 90 com 36, vai dar 126. 10 vezes 10 vai dar 100. Vou fazer o 100 logo. 100 igual a 126. 7 vezes R, 7R. Menos R vezes 18, menos 18R. Menos R vezes R, dá quanto? Dá menos R ao quadrado. Vamos fazer aqui 100 igual a 126 menos 7R. Por quê? Menos 7R, 18 menos 7, menos 11, né? 18 menos 11, menos 7 dá 11. Olha só, cuidado. O que vem agora? Menos R ao quadrado. Vamos jogar esse povo tudo para o primeiro membro. Vai ficar R2 mais 11R. O 126 vai passar para cá. Como é que ele vem? Ele vem negativo. R2 mais 11R menos 26 igual a zero. Isso aqui é a equação do segundo grau. Vamos achar as raízes? Soma menos B sobre A vai dar menos 11. Produto C sobre A menos 26 é o nosso produto. Menos 11 e menos 26. Quais são os dois números que você soma? Dá menos 11 e multiplica dá menos 26. Menos 13 e o 2. Só que eu te pergunto, como é uma ordem crescente a progressão geométrica, vai aceitar o menos 13? Não. Então, você vai fazer o que aqui? O seu R vai ser igual a quanto? Igual a 2. Você tem 7 menos R, você tem 10, você tem 18 mais R. Qual é a sua progressão geométrica? 5, 10, 18 mais 2, 20. Qual foi a pergunta que ele te fez? Qual é o maior número? O maior número dessa progressão é o 20. Resposta letra A. Simplesmente lindíssima essa questão. Tão bonita quanto é a questão de número 3. A seguir, a figura mostra quadrados inscritos em circunferências cujas medidas dos raios são termos de uma sequência infinita. O A1 vale 4, o A2 vale 2, o A3 vale 1, o A4 vale 0,5 e assim sucessivamente. Com base nos dados, é correto afirmar que a soma de todas as áreas delimitadas por essas circunferências converge para quê? Converge para quanto? Então, se ela é infinita, você vai ter que lembrar a formulazinha da soma da progressão geométrica infinita. Essa infinita é A1 sobre 1 menos Q. É isso aqui que você tem que lembrar. Outra coisa que você tem que lembrar, do jeito que está aqui esse quadrado e esse círculo, você consegue descobrir o raio? Não. Para fazer a área é π vezes raio ao quadrado. O que é isso aqui? Olha para cá. Isso aqui é a diagonal. A diagonal de um quadrado é dada por L raiz de 2. O seu raio vai ser L raiz de 2 dividido por 2. Por quê? Porque a diagonal do quadrado vai ser o dobro do raio aqui. A diagonal do quadrado aqui vai ser o diâmetro, né? Olha só que interessante. Diagonal de um quadrado, se você aplicar Pitágoras, você vai achar L raiz de 2, tá? O L aqui é 4. O L aqui é 2, o L aqui é 1, etc. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer as áreas dos elementos que eu tenho aqui para poder trabalhar, porque é uma soma infinita. O que é que você vai fazer aqui? Ó? Vamos fazer a área 1. A área 1 vai ficar π vezes raio ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? No lugar do L, você vai colocar 4. 4 raiz de 2 sobre 2. A área 1 vai ser quanto? 4 dividido por 2 dá 2. Vai ficar 2 raiz de 2 π. Beleza? Ah, entendi. Você pegou a diagonal, calculou a diagonal do quadrado, tá? Sim, a diagonal do quadrado, a metade dela é o raio.
Como a diagonal é dada por L raiz de 2, é só você pegar o valor do L e dividir por 2. Quanto é que deu aqui, ó? Ô, Vanks, Pois não? você não tem que levar esse 2 raiz de 2 ao quadrado? Tem. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso. Eu estou cancelando primeiro. Agora que eu vou fazer. Porque você vai fazer Ah, bem aqui, ó. Nós vamos pegar esse moço aqui e vamos elevar, tá bom? Então aqui como é que você vai fazer aqui, ó? O 1 você já fez aqui, não fez o cálculo? Ó? Pi, mas lembrando que isso aqui é o quadrado, como bem lembrou o Maurício. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o meu raio, mas ele é o quadrado. Então vai ficar pi vezes 2 raiz de 2 ao quadrado. Assim, ó. Pi 2 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado some, vai ficar quem? 8π. Pronto, esse aqui é o primeiro. Você vai fazer de todos eles? Eu vou fazer pelo menos de uns 3, para poder verificar qual vai ser o comportamento, você vai achar a razão. Olha o A2. Olha aqui o A2. O A2 vai ser π vezes. Quanto que vale o nosso L aqui no segundo? Vale 2, Vanx. Vai ficar assim, ó. Ó, eu vou levantar, colocar isso aqui entre o quadrado para não ter problema. No segundo vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, como é que vai acontecer aqui? Você vai eliminar, ó. Área 2 vai ser raiz de 2 ao quadrado, fica 2. Vai ficar 2π. Pronto, já fiz a segunda. Vamos fazer quem agora? Vou fazer a terceira, porque com isso aqui já dá para a gente trabalhar. Na verdade, amigo, se você não quiser fazer o terceiro, não precisa. Por quê? Porque é assim, quando você tem uma progressão geométrica, ó, se você quiser achar a razão, é só pegar um termo e dividir pelo antecessor. Ó, você tem aqui, ó, A1, A2, A3, etc. Para você achar a razão, pega um termo e divide pelo que vem atrás dele. Ó, 2, 6, 18, 54. Você vai fazer a razão como? 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, 54 dividido por 18. Basta você pegar e dividir pelo termo anterior. Então, quem vai ser minha razão? Vai ser A2 dividido por A1. Quem é o A2? 2π. Quem é o A1? 8π. Cancelo, cancelo. Quanto é a razão aqui? 2 sobre 8? Dá para simplificar, fica 1/4. Pronto, já não preciso mais nada. Com isso aqui eu já consigo efetuar a resolução. Por quê? Porque a soma do termo na infinita, a soma vai ser A1, tá aqui a formulazinha, ó, A1 sobre 1 menos Q. Como é que fica isso, Vanx? Quem é o A1 nosso? O nosso A1 é 8π. O nosso A1 é 8π. Sobre 1 menos a razão, 1/4. 8π sobre 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, repete o 4. Como é que a gente divide uma fração? Repete a primeira, repetir a primeira, 8π sobre 3. Multiplica, 8π, desculpe, multiplica pelo inverso da segunda. 3/4 vai ficar quanto? 4/3. 8 vezes 4, 32π, repete o denominador. 32π sobre 3. Essa seria a nossa resposta. Veja, eu calculei. Olha que questão linda. Precisava lembrar da diagonal. Precisava lembrar da área da circunferência. Precisava lembrar que a diagonal do quadrado, do jeito que se você está aqui com o quadrado inscrito, a metade dela é o raio. O que é que a gente fez? Nós calculamos a área 1, PR2, calculamos a área 2, PR2. Poderíamos ter feito com esse terceiro, com esse quarto, mas não havia necessidade. Por que não há necessidade? Porque para descobrir a razão, basta ter dois termos. Você pega o segundo e divide pelo primeiro. Achamos a razão e trouxemos aqui na fórmula da soma. E achamos 32π sobre 3, que é a letra B. Ainda dá tempo de fazer mais uma questão, está estourado aqui o tempo, mas nós vamos tentar fazer aqui a questão de número 4, ou pelo menos mostrar para você como é que você deve proceder. Interpolando-se 9 meios geométricos entre os termos 243 sobre 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, ele quer que você faça isso. Coloca essa galera aqui dentro. E o último lá é 32 sobre 243. Eu vou sugerir uma coisa para você. Escreva isso na forma de potência.
243 é o 3 5 vezes. 3, 9, 27, 81, 243. Isso aqui é 3 elevado a 5. E o 32 é 2 elevado a 5. Então, o primeiro termo é 3.000 elevado a 5. Aí você tem aquela galera toda. E lá no final você tem o quê? 32 é o quê? 32 é 2 a quinta. 243. 3, 9, 27, 81, 243. É 3 a quinta. Ó, olha só. Tá vendo? E aqui dentro vai colocar quantos termos? 9 termos. Esse moço aqui seria quem? O A1. E esse bem aqui é o A11. Por que A11, Vanks? Raciocine. Você não tem 9 termos que você inseriu entre 2? Então agora você tem 11. Como é que eu faço o A11? A11 é o A1 vezes Q elevado a 10. O que você está procurando? Ele quer que você faça a soma do quinto com o sétimo. Acho a razão que você faz tudo. Vamos lá. Vamos substituir. Preste atenção. A11 vale quanto? O A11 vale 2 terços elevado a 5. A11. 2 terços elevado a 5. Quem é o A1? O A1, 3 meios elevado a 5, vezes Q, 10. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Bom, o que eu tenho que fazer aqui é levar isso aqui para uma divisão. Porque aqui você tem uma igualdade de termos. Eu tenho aqui 2 terços elevado a 5, então eu tenho 2 elevado a 5, dividido por 3 elevado a 5. Esse moço aqui vai passar dividindo. Olha o que vai acontecer. 3 elevado a 5, dividido por 2 elevado a 5. Tudo isso igual a Q elevado a 10. Olha o que eu vou fazer. Divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração. 2, 5, 3, 5. E multiplicar com o inverso da segunda. Vai ficar 2, 5, 3, 5. Tudo isso igual a Q elevado a 10. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, somos expoentes. 2 elevado a 10 sobre 3 elevado a 10 igual a Q elevado a 10. Todos têm o mesmo expoente. Eu posso cancelar. Quando eu cancelar, olha o que eu vou fazer. 10, 10 e 10. Eu vou descobrir quanto que é a razão. A minha razão vai ser quanto? 2 terços. 2 terços. Na verdade, ela poderia ser mais 2 terços ou menos 2 terços. O que você vai fazer aqui? Com esta estrutura, você não está procurando a soma do A5 com o A7? Você vai calcular o A5, vai calcular o A7 e depois vai somar. Como é que se faz o A5? A5 é o A1 vezes Q elevado a 4. Meu A5 vai ser... Quem é o A1? O meu A1 é 3 meios elevado a 5. Meu A1 é 3 meios elevado a 5. Vezes, quanto é a razão? 2 terços. Como é que vai ficar isso, Vanks? 3 elevado a quinta, e aqui tem embaixo um 3, vai ficar 3 elevado a quarta. 2 elevado a 5. E aqui em cima tem o 2, aqui vai ficar como? 2 elevado a quarta. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse moço, vou guardar esse moço aqui. Por que eu vou ter que guardar? Porque isso aqui eu posso simplesmente trabalhar com ele e fazer a fatoração. Olha aqui, ó. Esqueci de fazer um detalhe bem aqui. Isso aqui é elevado à quarta, tá, pessoal? Tá elevado à quarta. Deixa eu fazer essa conta toda. Aqui vai ficar 3 elevado a 5, vezes 2 elevado à quarta, 2 elevado a 5, 3 elevado à quarta. Então, quando a gente fizer as nossas simplificações, 3 a quinta com 3 a quarta, sobra 3 em cima. 2 a quarta com 2 a quinta aqui embaixo, sobra 2. Ou seja, o meu A5 é 3 meios. O que é que está faltando, Vanks? Está faltando espaço, porque eu preciso fazer o A7. Quem é o A7? A1 vezes Q elevado a 6. Meu A7 vai ser... Quanto é o A1? De novo a mesma coisa, Vanks? De novo a mesma coisa. Vai ficar 3 meios elevado a 5 vezes 2 terços
elevado a 6. O que vai sobrar aqui, galera? Quando você fizer essa conta aqui, o que vai sobrar? Você vai ficar com 3 quintos vezes 2 à sexta, dividido por 2 quintos vezes 3 à sexta. Vai sobrar um 2 em cima e um 3 embaixo. Ou seja, o A7 é 2 terços. O que você está procurando? Você está procurando a soma deles. Vou fazer que nem chinês, fazer a conclusão aqui no final. Eu vou somar 3 meios com quem? Com 2 terços. Essa é a nossa resposta. O mínimo dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. Sobre 6. Resposta, letra B. Que questões maravilhosas essas que nós trouxemos para você hoje.